É isso aí, turma. É, dona Malévola aí. Tá sempre aproveitando, calibrando o pneuzinho dela. É, meus queridões. Essa oficialmente é a primeira volta minha com a dona Malévola depois da minha cirurgia. É, tá tudo certo, né? Bom. Então vamos de uma vez pra vinhetinha que eu quero rodar. E aí a gente vai pra um papo de cidade hoje. Tudo bem? Opa, tem um pernilongo aqui. Beleza, já arrancou. Tamanho de bicho. Tá louco. Daqui um pouquinho a gente tá de volta. Salve, turma! Tudo bem com vocês? É, queridões! Ai, ai, Marcão está de volta. As duas rodas. Marcão tava só andando de carro. E aí, meus amigos, a gente fica meio enferrujado. Mas tá bom, né? Aproveitando essa manhã, o ar tá fresco. À tarde tem feito assim muito calor, fica muito abafado. E o Marcão branco do jeito que ele é, qualquer coisinha já vermelho, tudo. É, meus amigos. Vamos ver com a tia aqui, porque ela tá meio devagar. Aí nós vai. Beleza! Tá lá ainda. Mas Marcão, qual é o papo de hoje? Hoje o papo começa com uma pergunta. Meu querido amiguinho, você é neurótico? Você é um neurótico? Então vamos conversar sobre isso nessa manhã tão linda. Enquanto começa as atividades na cidade de Varginha do Sul, de Minas Gerais. Passa na frente mesmo, candango. Vamos lá, tem que tomar cuidado. Agora de manhã o povo tá leso ainda. Marcão toma um café e dá uma ativada no cérebro. Mas tem caboclo aí que fica tomando chazinho de camomila, aí sai com sono. Mas vamos lá, como vocês podem ter percebido, o tom do meu estresse, né? Marcão é um neurótico. Só que o Marcão é um neurótico que já vem há muitos anos fazendo terapia. E aí, evidentemente, que muitas das minhas neuroses já estão muito mais tênues, né? Mas Marcão, fala de uma vez o que é neurose. Ok, amiguinhos, então vamos lá. Lá atrás, numa terra distante, o nosso querido Freud alcunhou esse termo psicanalítico sobre o seguinte raciocínio. O ser humano, quando nasce, ele é um ser inteiro, delimitado apenas pelo tempo, pelo espaço, não é? Pelo seu corpo. E este ser humano é dotado de instintos primitivos que dão a ele uma natureza animal. A partir do momento em que começa um processo chamado de socialização, e isso vai começar lá na primeira forma de socialização, né, que é a família.
é a mamãe, é o papai. Caso seja satisfatório a castração de um sujeito, e quando se fala castração, se fala com que faça o sujeito reprimir todas essas inconveniências para determinada sociedade. Então cada sociedade tem as suas regras e tem as suas inconveniências. Olha, ai. Tá bom, a gente passa aqui com calma. E tem suas inconveniências. E dentre essas inconveniências, o próprio Freud observou nas tribos antigas aquela questão incestuosa, né? Que envolve, inclusive, na mitologia, o complexo de Édipo. Beleza, calma, amiguinhos. Segurem seus instintos. Reprimam a sua vontade de chegar loucamente no serviço. Mas enfim, amiguinhos, só que essa repressão não é algo muito fácil. Essa repressão envolve uma força, e essa força o Freud define como recalque. Então o que é o recalque? O recalcamento é esse processo de segurar a franga e não deixar aquela criança interior sair e pintar o sarambeco. Ou mesmo aquele ser bem primitivinho, aquele ser assim bem primata, sair e fazer a dança do acasalamento, né? Como o Dino da Silva Sauro falava. Mas tudo bem. Mas esse recalcamento e essa repressão não finaliza apenas inconscientizando tudo isso. Isso é um processo diário. E o pior é que às vezes nós estamos no mundo e vem alguém e nos estimula esses instintos primitivos. E aí, o que nós temos que fazer? Recalcar de novo, recalcar de novo, recalcar de novo. Até um certo ponto, meus amigos, aonde você chega a não reconhecer mais em você essas características. Então, sabe, de tantas pessoas falarem pecado, 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 o que vai acontecer? Você vai realmente acreditar que talvez isso que está vindo dentro de você como uma pulsão primitiva, ela seja talvez uma tentação externa. Você está sentindo isso porque existe um ser trevoso que está lhe atormentando e querendo que você faça esse tipo de coisa. Então esse fenômeno a gente define como projeção. Ou seja, passamos a projetar tudo no mundo. Então às vezes um sujeito, ele tem um homoerotismo, tá? Só que está tudo recalcado, reprimido nesse sujeito. E aí, meus irmãos, quando ele vê alguém exercitando a liberdade de ser o que é, ele pode de repente projetar sobre este sujeito a sua ira, a sua inconformidade, exatamente porque está deixando ele ansioso. Essa ansiedade diante do objeto anteriormente desejado e agora reprimido e recalcado faz com que o sujeito fique muito, mas muito nervoso. Então imagine, se você tem que ficar mantendo o seu corpo magérrimo e constantemente tem que regular a sua alimentação, às vezes você pode ficar um pouco incomodado com alguém que está comendo demasiadamente. Compreende? Da mesma forma como você tem que recalcar alguns desejos que talvez para você não sejam impossíveis,
como de ter uma motoca, aí quando você vê alguém com esta motoca, você se sente ansioso, incomodado e muitas vezes desejoso de despejar sobre ele sua inconformidade e violência. Então existe uma modalidade de neurótico, tá? Que são 3 tipos de neuróticos, depois eu vou abordar isso no outro vídeo, que é o neurótico histérico. E essa energia que fica reprimida, ela tende uma hora a sair. Todo esse engodo, toda essa inconformidade, toda essa violência, todo esse ódio, todo esse inconformismo mesmo, ele vai ter que sair em determinado momento. Então há um fenômeno chamado de deslocamento, né? Onde essa violência geralmente é deslocada para alguém, para um animal, para um objeto. Às vezes sublimamos essa nossa violência para algum objeto. Tem algumas pessoas que praticam aí lutas, artes marciais para poder sublimar um pouco essa violência. Mas algumas outras pessoas sublimam essa violência de forma diferente, como um garoto que está todo reprimido e ele chega na escola, ele vai praticar bullying, ele vai bater nos amiguinhos sem piedade nenhuma. Mas por que ele vai fazer isso? Porque ele precisa descarregar toda essa violência. E descarregar a violência em quem o reprimiu não é legal. Lembra aquele negócio? Papai e mamãe são sagrados. Então, como eu tenho que reprimir a minha violência, às vezes, contra meu pai e contra minha mãe, então, às vezes, eu uso o meu irmãozinho, porque talvez seja mais aceito. Compreende isso aí? Às vezes, eu odeio minha mãe, aí eu desloco isso para minha esposa e vou bater nela. Então o neurótico histérico, ele tem várias formas de descarregar essa tensão toda, e uma delas é nessa violência, né? Mas o neurótico histérico também tem outras formas de descarregar, que seria o chamado ato falho. O que é um ato falho? É aquela palavra que de repente escapa. É aquela palavra inconveniente. É o nome da sua amante que brota num momento indevido na cama com a sua esposa. Este é um ato falho? É como um aluno que eu falei, olha, na próxima aula então eu posso contar, você vai trazer a lição, e ele falou primeiramente assim, não, aí depois ele corrigiu rapidamente, não, sim, não. Para você ver como é que o não veio na frente, ele foi mais rápido, porque o não é justamente o desejo original. Compreende? Então eu acho isso no mínimo interessante. Existe também a questão que o Freud analisa do xiste. E o que é o xiste? O xiste às vezes aparece naquela piadinha jocosa, já viu falar? E aí as pessoas falam assim, não, é só uma figura de linguagem, né? Não, é o jeito dele brincar. Sabe aquela piadinha inconveniente, super preconceituosa, racista, homofóbica? Então, é aquela piadinha que tem aquele fundão de verdade, não é verdade? Não é mesmo, meus amigos? É, trânsitozinho agora é tenso aqui. As crianças, tá indo pra escola. As crianças ali, ó, tamanho. As crianças. Umas criancinhas grandes. Ó, a cara do boy. Tá indo pro colégio dos boy. Vai, filha. A dureza, hein? Agora não dá não. Agora eu vou passar. Beleza, isso que é bom, moto.
Ai, ai. Às vezes algum ali falou assim: motoqueiros não prestam. Às vezes fica inconformado. Olha pra vocês verem, gente, que doideira. E tem os papais que entram aqui no estacionamento para deixar seu filhinho em segurança. Upa, 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 lá, 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 lá. Opa, opa, opa. Aqui é o colégio dos menininhos de família tradicional, né? Olha lá que gracinha que eles são. Mas vamos lá. Então o xiste. Outra forma é a doença psicossomática. Então o sujeito passa a psicossomatizar no corpo uma série de doenças. Aí vai parar no hospital, aí eles falam assim: olha, seus exames não acusaram nada, isso aí é de ordem psicossomática. Vai ali no psiquiatra e resolva essa pendência. Porque seus exames estão normais, mas a sua mente não anda legal. Então observa. O sujeito às vezes desenvolve gastrite, esofagite, tem convulsões, né? Vocês não ficam tensos quando olham uma caminhonete assim com essa bandeira do Brasil atrás? Olha, e querendo virar ali, forçar a barra? Então, aqui não fica também. Mas eu sei que vocês me compreenderam, meus queridões. Eu sei que vocês me compreendem. Porque não é brincadeira. Então a neurose histérica também, ela se manifesta, né, em doença. Então quando chega no consultório aquele sujeito e fala: eu já não aguento mais ficar doente, já não tem mais calmante que resolva, né? A doença está se projetando em mim o tempo todo. Toda essa violência, todo esse ódio está numa autoflagelação, está num masoquismo. Então esse sujeito histérico, inclusive, pode se jogar em situações complicadas, em relações tóxicas, né? Se autoflagelar, se automutilar. Ele começa a usar compulsivamente drogas e ele quer literalmente se destruir. Compreenderam, meus amigos? Não é brincadeira não. Vocês estão achando o quê? E daí então, finalmente, né, pra gente finalizar este vidinho legal, o neurótico histérico, então, ele pode, de certa forma, desenvolver algumas doenças incapacitantes, né? Desde os transtornos de personalidade, quando eles ficam muito agudos, até mesmo a síndrome de pânico e uma síndrome chamada síndrome de burnout. E aí ferrou, meus amiguinhos. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vidinho. O Marcão agora vai para casa. Vai dar um jeito de trabalhar um pouco para poder andar bastante tempo na Dona Malévola. É isso aí, rapaziada. Se você então curtiu esse vídeo, dê o seu like. Ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Queridos, ative o sininho para receber as nossas notificações. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, rapaziada. Fui.